Fala pessoal, tudo bem com vocês? Agora de volta aqui em casa, né? Por quê? Há 2 dias em São Paulo, participando do Blockchain Conference Brasil, e vou dizer a vocês, viu? Foi sensacional, pessoal. E se caso você não acompanhou, não viu como foi o evento, vou deixar para vocês o link na descrição, tá? Blockchain Conference Brasil é o antigo BitSampa, né? Minha primeira participação no BitSampa foi em 2022, mas eu não era palestrante, e de 23 para cá eu estou sendo palestrante no evento, tá bom? Então, falei com uma cacetada de gente lá e gostei pra caramba, viu? Eu acho que eu nunca falei com tantas pessoas como foi nesse último evento, tá? Então, se caso você quiser dar uma olhadinha aqui também, é só pegar e dar uma olhadinha no meu Instagram, tá? E a galera em peso do treinamento lá, hein? Conversei pra caramba, viu? Então, novamente, as mesmas dores, os mesmos sofrimentos que a galera tem falando em relação ao mercado de 2022, não mudou nada agora em 2025. Então, busque uma pessoa que viva isso, que faça isso, para você encurtar um pouco o seu processo de aprendizado, tá? Mas vamos lá então, pessoal, domingo, manhãzinha, bora se atualizar um pouco, porque eu tenho bastante coisa para falar do evento, só que isso precisa ser em live, tá? Mas agora eu quero ver como que tá o mercado, poxa, porque há 2 dias sem acompanhar, né? Então, no dia de hoje, pegando já a top 1 e top 100 no Crypto Bubbles, eu tenho metade subindo e metade caindo, então não tá com um direcional o mercado agora nesse exato momento. Já o CryptoRank, pessoal, o que está acontecendo? Nos últimos 7 dias vem subindo 5,27, mas ainda a gente trabalha abaixo dos 4 trilhões, que era ali o que a gente tinha atingido, 4,300, 4,400. Volume no spot, ele sobe 6,68, mas isso aqui me chama a atenção. 35 bilhões rodando no final de semana. Faz tempo que eu não vejo esse volume no final de semana baixando, tá? Porque no final de semana normalmente roda entre 50, 60 ali, ok? E daí já para o início de semana sobe para 80 e bate 100 bilhões ali. Então baixou quase 50% o volume que eu costumo ver no final de semana. E o market cap sobe apenas 0,52, tá? Agora, nas últimas 24 horas, dominância do BTC sobe 0,38, dominância do Ethereum cai para 0,35, então isso provavelmente deve estar derrubando o Ethereum um pouco, e a dominância do Bitcoin nos últimos 7 dias sobe 5,27 e a dominância, a dominância do Bitcoin nos últimos 7 dias sobe 0,42 e o market cap, querendo ou não, sobe 5,27, tá? A Bitcoin Season agora, nesse exato momento, é o que a gente tem, porque o Bitcoin ele performa melhor que as altcoins, está batendo 23/100, e o índice de medo e ganância agora, ele volta para 28. Interessante. E ainda a gente continua no medo, mas semana passada, retrasada, nós vimos isso aqui batendo no medo extremo, ok? Já o SP500, pessoal, se liguem, fechou na sexta-feira 54 e o ouro fechou 0,14. E tem uma pessoa dentro do treinamento que está entulhada de ouro, viu? Conseguiu comprar no suporte, tá fazendo uma festa com um pouquinho de ouro, com um pouquinho não, né? Ele tá entulhado de ouro e tá fazendo uma grana legal ali. Se o ouro subir mais 10%, ele já dobra o capital. Agora, as últimas 24 horas, BTC 91.329, subindo 0,82. Ethereum volta a trabalhar acima dos 3 mil dólares ali, né? XRP 0,41 de alta. BNB hoje vem caindo nesse exato momento, mas continua trabalhando acima dos 800 dólares. Solana 0,01 e a Doge agora cai no 0,03, ok? Vamos dar uma olhada nos setores para ver como é que tá a situação. Ixi, Soul Valley, funciona, filho. SOS velhinho não está funcionando, pessoal. E não só não está funcionando, não vou conseguir trazer para vocês então essa parte, e também não vou conseguir trazer a parte dos ETFs, tá? Mas vamos dar uma olhada na Bybit e ver os setores para ver como é que tá a situação aqui. Ah, e se liga, consegui 400 dólares para distribuir para vocês, fazendo alguns estratégias ali, tá? Se eu não conseguir falar para vocês no dia de hoje, eu vou falar para vocês ali no dia de amanhã, tá? Vão ser 10 USDT ou 50 reais para 40 pessoas que fizer um procedimento ali que eu vou estar comentando com vocês, tá? Então fique esperto, fique esperto. Conseguir lá no evento,
esse CAC para vocês aí, tá? Esse dinheirinho para tá distribuindo aqui no canal, tá bom? Então fique esperto. Bom, vamos lá, pessoal. Mínima e máxima do Bitcoin, 90.150 e a máxima 91.622, tá? 1.500 dólares mais ou menos de variação. E claro, quinta-feira e sexta-feira foi feriado no mercado americano, pode ser que o volume de cripto agora no final de semana venha baixando por causa disso, né? Então, domingo, 19 horas, abre o futuro de mercado americano, pode ser que a gente venha ter volatilidade ali, tá? Mas na parte de contratos, pessoal, vamos dar uma olhada aqui. Aliás, na Bybit, primeiro vamos ver o que está subindo forte e o que está caindo forte, tá? Então, primeiro eu tenho a Pinpin subindo 64% e do outro lado eu tenho a Saara se lascando, caindo 43%, tá? Mas setores, como é que tá agora? Meme, Turbo caindo 9,36% e do outro lado eu tenho Avaia subindo 14%. Metaverso hoje eu tenho Alus subindo 10% e do outro lado eu tenho a BS, que é o Baby Shark ali caindo 13%. Inteligência artificial hoje, Saara tá dentro de IA, caindo 43%, e do outro lado eu tenho a Pinpin, que também está em IA, subindo 66%, mas ALCH 49%. DeFi hoje eu tenho LQT subindo 11% e do outro lado Saros caindo agora nesse exato momento aqui, mais ou menos 26%. E foi até um tópico que eu abordei lá no evento falando em relação a day trade, pessoal. Nós, como investidores, estamos tudo lascado, porque o ciclo está mudando, as coisas estão mudando e as altcoins elas não estão fazendo o que fez em ciclo passado. Ok, mas como trader, o negócio está rodando normal, as coisas estão funcionando de uma forma normal. Então, olha aqui dentro do treinamento, a galera está fazendo os estratégias deles. Por exemplo, resumo de day trade. Então, eu viajando e a galera fazendo os estratégias aqui, né? E não só essa comunidade, mas tem uma galera aqui que fez uma outra comunidade interna do Corujão também. Olha como o pessoal tá engajado aqui. E até eu pessoalmente vi o Janela lá no evento, né? Então, olha o que a galera tá fazendo. Ó. Então, no day trade, sim, 95% não consegue fazer isso aqui como profissão. Ou não consegue entender. Mas a galera aqui, pelo menos aqui, a galera tá entendendo. Tá vendo lá? Olha o tamanho desse moço aqui. 200 metros de altura. Eu fiquei pequenininho do lado dele, viu? Então sim, olha lá, um pedacinho aqui da palestra, etc, etc. Ok? Olha lá, mais o Gilson aqui também, conversei com ele, com o Cowboy. No day trade, tá lindo. Tem projeto subindo, tem projeto caindo, análise gráfica, análise técnica rodando da mesma forma. Só que é aquilo que eu falo para vocês aqui, né? Começar buscando grana vai dar ruim. Comece buscando conhecimento e sem que esse papinho de coach. Tem que pegar e pôr para prática esse treco, ok? Tem um cara, você quer meu de 7, não, tem esse negócio não. Colocar análise gráfica, análise técnica ali para rodar, colocar a parte comportamental para rodar e ter um bom gerenciamento de risco. Não é 100%, 90% emocional, 10% técnica. É um tripé: mercado, setup e gerenciamento de risco. Uma tríade, normalmente o pessoal fala, né? Esses três, eles têm que andar alinhado. Esses três têm que andar alinhado. E eu falei lá no evento, pessoal, a única coisa que eu sei no dia, no evento, é quantos que eu posso perder. E eu falei para eles que eu fui liquidado lá no palco. Eu falei para eles que eu fui liquidado. Teve um pessoal, sério? Tu tá aqui no palco falando que foi liquidado naquele dia 10 de outubro? Sim, poxa, eu fui. Por quê? É algo que nunca aconteceu. Projetos caem 80% em questão de 5 minutos? Nunca aconteceu. Só que eu entendi, aprendi, não coloquei todo o meu capital e na terça-feira eu fiz quase o dobro do valor em 3 operações. Então, a única coisa que eu tinha controle no dia 10 de outubro, pessoal, era o dinheiro que eu poderia perder ali. E era o dia que eu poderia perder, 4 mil dólares. E qual é o dinheiro que eu poderia perder na terça-feira, quando eu fiz o meu primeiro trade ali? Eu poderia perder mais 1.000 dólares. Só que, quando eu perco aquele valor que eu predispus a perder, mas quando eu vou buscar grana, no mínimo eu busco 3 vezes. Naquele dia, eu não fui buscar os 4 mil dólares. Naquele dia, eu tinha 1.000 dólares. Então, eu fui buscar de 3 a 4 vezes
aquele valor ali. E por consequência de eu ter colocado esses $1.000, eu fiz $5.600. Paguei os $4.000 de stop e sobrou mais $1.600 ali ainda. Então, vocês precisam entender como que o mercado funciona. Como investidor, estamos todo mundo no mesmo barco. Ferrado, porque esse mercado ele não está andando. Mas como day trader, o negócio está andando. Tá perfeitinho, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá. A patroa já chamou, preciso acabar logo isso aqui. Vamos dar uma olhada no mercado agora em relação ao CoinGlass, pessoal. Quero dar uma olhadinha aqui no CoinGlass para ver como é que tá a situação. Porque o Bitcoin, ele tá em tendência de alta. Não é aquela tendência bonita que a gente precisa ver, mas em novembro a gente já chegou a ficar quase 20 e poucos por cento, tá batendo 16,88 e a liquidação até que tá tranquila aqui hoje, tá? Baixou 47%. Mas olha que loucura. Bitcoin, junto com as altcoins, baixou 47% o volume em liquidação. Isso aqui, pessoal, é normal num dia de semana, essa liquidação. Essa liquidação no final de semana tinha que estar batendo 40 mil pessoas e tinha que estar batendo aqui mais ou menos uns 50 milhões de dólares, uns 60 milhões. Então, ontem a galera se arrebentou, que não era para estar se arrebentando, e hoje tem 100% de pessoas perdendo grana aqui e tem 100% de grana que não era para estar rodando num dia normal, tá? As corretoras, como que está funcionando aqui a parte de liquidação? 24 horas liquidando na compra, 12 horas liquidando dos dois lados, 4 horas liquidando só na venda e 1 hora agora liquidando dos dois lados. Então, o Bitcoin ele subiu um pouquinho, caiu um pouco, subiu um pouco, caiu um pouco e agora está tendo uma nova tendência de alta. Pelo menos é isso que o CoinGlass aqui está me mostrando, tá? Mapa de liquidação, bem simples. Quero ver aqui as duas regiões mais importantes para estar olhando agora no gráfico de 24 horas ou até ali perto do gráfico de 48 horas. Então, ó, região importante que vai liquidar a galera que está na compra, 90 mil. E a região importante que vai liquidar a galera que está na venda, 91.600, ok? De novo, pessoal, domingão, hein? Quero ser educado e dar bom dia para você, poxa. E novamente, se não me segue no Instagram, link para vocês no Instagram. Várias pessoas entraram pro treinamento Aprenda Bitcoin no evento, porque é olho no olho ali, não tem como esconder. E dentro da comunidade já tem mais de 1.103 membros agora nesse exato momento, tá? Então, se caso você quiser aprender comigo essa parte do trade, essa parte do hold, utilizando e vendo o que eu tô fazendo na minha carteira, treinamento Aprenda BTC, link na descrição, tá? E no Pix e em USDT você tem um desconto aí de 10%, tá? Tem lives fechadas. Eu vou fazer uma live fechada com o pessoal do treinamento para passar para eles em relação a corretoras, imposto e Receita Federal, do que eu fiquei sabendo dentro do evento do Felipe. E tem até algo que eu preciso falar que não vai ficar gravado, mas tudo que eu peguei de informação lá na terça-feira eu vou passar para o pessoal do treinamento, tá? Então, você entrando para dentro do treinamento, tem essa live de terça, tem essa live de quinta fechada com vocês, e tudo que você tiver de dúvida, também fala diretamente comigo, tá? E fora as aulas, terça, quinta, tem a comunidade aqui, que eu fico passando informações diárias, e não só isso, mas eu tenho 4 projetos rodando, tá bom? E o melhor projeto que eu estou fazendo agora é o meu INSS do BTC. E tem até uma pessoa que conversou comigo lá falando em relação à mineração, viu? Interessante o jeito que ele está fazendo. Eu comecei a olhar com outros olhos essa parte de mineração, pelo jeito que o estratégia que ele fez lá. Não é barato, é caro, mas pensando a médio e longo prazo, é uma segunda opção para estar se fazendo também. Então, se caso quiser participar, entra no site ou link na descrição para vocês e fala comigo aqui, tá? Bom, BTC, vamos lá? O que está acontecendo contigo nesses últimos 2 dias que eu acabei não conseguindo acompanhar? Porque não é só Bitcoin, né? A gente precisa olhar outros sites, outras coisas aqui para entender um pouco o que está acontecendo em relação ao contexto de mercado. Pessoal, seguinte, Bitcoin ainda, ele continua dentro daquele canal, ok? E não só dentro daquele canal, mas o Bitcoin ainda ele continua dentro daquela retração de Fibo, porque eu tenho 61 de Fibo aqui e eu tenho essa retração de 50%. Então ainda pode ser um pivô de baixa, tá? Porque não tem um pivô de alta maior nesse movimento.
apesar dele poder fazer um W, mas do fato dele não estar com força para subir, e claro, isso pode mudar, ele pode fazer esse movimento aqui e perder essa região. Pelo pouco de dinheiro que eu estou vendo no mercado agora e pelo sentimento de mercado, tudo é possível, pessoal. Tudo é possível. Então, ó, topo, vamos lá, linha topo, fundo, topo. Se ele para aqui e volta a fazer um pivô maior, daí as coisas mudam, tá? Mas caso contrário, pessoal, tá perigoso ainda, viu? E eu tô com duas estratégias já atrelado com o pessoal do treinamento. E até com o cowboy lá no evento eu já falei. Tô com duas estratégias. Tenho 25k para montar de estratégia. Eu quero pegar ou para cima ou para baixo mercado futuros ou no spot ali, ou pelo menos alavancado 2x para fazer um caixa para ver se eu consigo sair ali no primeiro trimestre com um dinheirinho legal. E daí para 2026, o modus operandi que eu faço na parte do day trade, eu vou alavancar um pouco mais. Então, se eu trabalho com média diária de 200, 400, 500 dólares, eu vou começar a aumentar para $1.000. Mas para eu aumentar para $1.000, eu tenho que aumentar o meu caixa. Para se caso eu tomar um stop, eu ter tempo de sobrevivência para pegar essa grana e conseguir trabalhar ela, tá? Então, basicamente, pessoal, retração de FIBA ainda. Só que agora, presta atenção, a gente tem algo interessante aqui, tá? Que eu vou precisar monitorar e acompanhar. Se liga, olha isso aqui. Eu tenho a média móvel de 9 para baixo e a média móvel de 20 para cima. Então, olha aqui que interessante. A média, pessoal, ela reage ao que acontece com o preço. Então, se a média móvel de 9 ela está para baixo, análise gráfica, análise técnica pura, é sinal que as últimas 9 velas agora já está com força de tendência de alta. Só que a média móvel de 20 ela está em cima. Então, as últimas 20 velas do diário ainda não conseguiu completar acima dessa média. Então, é um perigo. E não só é um perigo em relação a isso, mas também, pessoal, nós temos a média móvel de 50. E a média móvel de 50, ela nos ajuda a entender como que o mercado ele está funcionando. E por enquanto, olha onde a média móvel de 50 no diário, aonde ela está. E a média móvel de 50 no semanal, ela também foi suporte por um bom tempo no BTC. E a galera até falava, né? Se o Bitcoin perder a média móvel de 50, é bear market. E aonde está a média móvel de 50 agora? 100 mil. Então, retração de 94, retração de 91 pode fazer um pivô de baixa, mas mesmo assim ainda a média móvel de 50 no semanal que serviu como suporte, ela também pode fazer como resistência, tá? Então, a princípio, olhando isso aqui, é um pivôzinho de baixa, tá? Tá lerdo, tá coisado, mas esse canal aqui ainda, ele está sendo relevante, tá, pessoal? Esse canalzinho aqui ainda tá se segurando e vamos ver se agora, nesse domingo, a partir das 14 horas, 15 horas, essas coisas começam a mudar e o Bitcoin sai desse canal, mas tem que sair do canal para cima, não pode sair do canal para baixo, porque se sai do canal para baixo, daí o negócio fica complicado, o negócio fica difícil, tá? 92.708 é a pior resistência que nós estamos vendo aí nos últimos 10 a 15 dias, tá bom, pessoal? Novamente, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações. Quero ser educado contigo nesse domingão aqui e dependendo de tarde, devo fazer uma live aí para atualizar mais algumas coisas em relação. E vou dar uns spoilerzinhos ali do evento, coisas que é natural de eu estar falando aqui com vocês no YouTube, tá? Mas o bom, o interessante mesmo será ali na terça-feira com o pessoal, tá?